Vamos agora, gente, fazer a questão 3 da prova discursiva do ITA 2024. Se você tiver perdido alguma questão anterior, confere aí na playlist do canal, tá tudo resolvido lá. Questão 3, gente, é uma questão muito tranquilinha também, questão extremamente curta, né? Isso aí é uma coisa que ajuda, né? O dia da prova já é bastante cansativo, são 20 questões a fazer, de 10 de matemática e 10 de química, então quanto mais rapidinho a questão, né? Mais poupa seu tempo para interpretar, quer que seja. Mas beleza. Determine todos os valores reais de x para os quais essa inequação aqui é válida. Primeira coisa aqui, gente, propriedade básica de logaritmo, né? O log de meio, aliás, o log na base meio do módulo de x, isso é a mesma coisa que log do módulo de x na base 2 elevado a menos 1, e esse menos 1 pode sair dividindo, ou seja, isso é menos log do módulo de x na base 2, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar isso aqui de a, tá? Então, o log do módulo de x na base 2, eu vou chamar isso de outra coisa, chamar isso de a, porque ele é a minha variável aqui, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho módulo de menos a, por causa desse menos aqui, mais módulo de a menor que 4. Só que módulo de menos a é a, né? Aliás, o módulo de menos a é a mesma coisa que o módulo de a, porque fica módulo de menos 1 vezes módulo de a. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes o módulo de a menor 4. Então, daqui, o módulo de A tem que ser menor do que 2. Aí, aqui é a primeira coisa, né? A gente tem uma desigualdade modular. Quando eu tenho módulo de alguma coisa menor que um número, então ele tem que ser menor que o número ou maior que o negativo desse número, né? Porque eu estou falando de uma distância. Então, se eu tenho aqui, ó, 0 e aqui módulo de x menor do que 1, significa que o x, a distância do x até a origem tem que ser menor que 1. Então, qualquer coisa aqui entre o 1 e o menos 1, essa distância vai ser menor que 1. Concordam? Então, essa aqui é a ideia. Então, eu começo fazendo isso, né? Se módulo de A é menor do que 2, eu concluo que menos 2 tem que ser menor do que A, e isso tem que ser menor do que 2. Beleza? Agora eu volto para o x, né? Então, isso significa que menos 2 tem que ser menor do que o logaritmo do módulo de x na base 2. Isso tem que ser menor do que 2. Beleza. Agora o que eu faço? Eu meio que vou pegar essa inequação e vou fazer 2 elevado a ela, né? Então é basicamente assim, ó. 2 elevado a essa coisa vai ser menor que 2 elevado a essa coisa, que vai ser menor que 2 elevado a essa coisa. Logo, 2 elevado a menos 2 é menos 1 quarto. Aliás, é 1 quarto, né? Então vai ficar assim, ó. 1 quarto. Eu vou reescrever isso na verdade. Vai ficar assim, ó. 2 elevado a menos 2 menor do que 2 elevado ao log do módulo de x na base 2 menor do que 2 ao quadrado. A gente pode fazer isso, tá, gente? Porque ele é tudo desigualdade, né? E 2 é... Se eu botar a base 2 continua positivo, então não estou fazendo nada para trocar as desigualdades. Tudo bem? 2 elevado a menos 2 vai dar 1 quarto. Então eu tenho aqui 1 quarto menor do que 2 elevado ao log do módulo de x na base 2 é o próprio módulo de x, né? Então isso aqui vai dar menor que módulo de x, menor do que 2 elevado a 2, que é 4. Você poderia fazer isso por partes, tá, gente? Poderia fazer aqui, ó, log de módulo de x na base 2 menor que 2. Depois faz o outro. Mas esse é um jeito mais rápido de transformar a desigualdade. Beleza. E agora sim eu faço por partes, né? Então, vamos pegar isso aqui, chamar de 1. E isso aqui, chamar de 2. Beleza? Então, esse 2 ficou bem pequeno, né? Vou fazer um pouquinho maior aqui. Então, começando pelo 1. Nós vamos ficar com o seguinte. Olha só. Módulo de x menor do que 4. É exatamente o que a gente acabou de fazer, né? Então, preciso que menos 4 seja menor do que x e isso seja menor do que 4. Essa é a primeira resposta. Agora, módulo de x maior do que 1 quarto. Aí troca, né, gente? Se a distância tem que ser maior, então ou o número tem que ser mais negativo que o 1 quarto ou mais positivo que o 1 quarto, né? Aliás, mais negativo que o menos 1 quarto ou mais positivo que o 1 quarto. Ou seja, ou o x é maior do que 1 quarto ou o x é menor que menos 1 quarto. Beleza? Logo, a gente tem que fazer a interseção desses dois, né? Se eu fizer aqui o 1, observem só. Se eu representar aqui o 1,
ele é o seguinte. Eu tenho aqui a reta. Vou fazer a mesma coisa aqui para o 2. Então, o 2 está aqui. E aqui eu vou fazer um interseção com 2. Não precisava desse detalhe todo aqui não, mas eu acho que vale a pena. Então, vai ficar aqui o seguinte. Observem só. Está aqui em azul. Aqui é o 0. Então, 0, 0, 0. Vamos botar as nossas raízes, né? 1 quarto, 4 menos 4, 1 quarto menos 1 quarto. Então, aqui, 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 aqui. Esses dois. Esses dois. E esses dois. Então, aqui, ó, é o menos 1 quarto, menos 1 quarto, menos 1 quarto, menos 4, menos 4, menos 4, 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto. Por último, 4, 4, 4. O primeiro, ele tem que estar aqui dentro, né? Olha só. É esse intervalo como um todo. Entre o 4 e menos 4. O segundo é maior do que o 1 quarto. E menor que menos 1 quarto. Concordam? Então, qual que é a interseção? E aqui ele continua, né? No caso, ele vai aqui para frente. Então, qual que é a interseção? Esse cara aqui, né? Olha só. O que vai do menos 1 quarto até o menos 4. E do 1 quarto até o 4. Tudo aberto, né, gente? Porque a desigualdade é toda menor, não tem nada de menor ou igual. Então, qual que é a nossa resposta? O nosso conjunto S, nosso conjunto de solução é x pertence a o intervalo menos 4 até menos 1 quarto, união 1 quarto até 4. Essa aqui é a nossa resposta. Questão também bem tranquilinha, beleza?